Welcome back, guys. Welcome to another class. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do melhor curso de inglês aqui do YouTube e gratuito. Welcome back to class number 20. Today we're going to learn indefinite and definite articles. Hoje iremos aprender artigos definidos e indefinidos em inglês. Como sempre, se você for meu aluno, deixe seu like e seu comentário para ajudar no engajamento do seu professor pobre e vamos para o vídeo. Without further ado, let's get it done. Sem mais delongas, vamos lá. Hoje nós vamos aprender, como está aqui no vídeo, né? Indefinite e definite article. What is it for? Vamos dar uma olhadinha. O que significa artigo definido e artigo indefinido? O que eles significam de fato? Os artigos the, a, an são usados para definir substantivos em inglês. The é o artigo definido, usado quando nos referimos a algo específico. The book, o livro, como você pode ver aqui em azul. Já a e an, ou an no caso, né? Por exemplo, você vai ver exemplos como a car, a car, an orange, an. São artigos indefinidos, usados para coisas não específicas. A é utilizado antes de palavras que começam com o som de consoante. Por exemplo, a car. An é usado antes de palavras que começam com o som de vogal. An apple. An apple. Pode ver que o N e o A eles vão se juntar. Esses artigos ajudam a dar clareza ao que está sendo mencionado. Introduction, introdução. Aqui iremos abordar o uso dos artigos the, a, an, ou an no caso, em inglês, além de fornecer exemplos em frases que demonstram suas aplicações. The é usado para indicar algo específico, como em The capital of France is Paris. Já o a e an são usados para coisas não específicas. A city ou an orange, dependendo se a palavra seguinte começa com um som de consoante ou vogal. Stay tuned and let's get started. Então, vamos começar. Eu fiz um suquinho aqui, lemon juice. I'm not sure if you enjoy lemon juice, but I do. Então vamos lá. O uso de a e an. Primeira menção. Usamos a e an quando mencionamos algo pela primeira vez em uma conversa ou texto. Vamos dar uma olhadinha aqui. Example. Desconsidere aqui o português, tá? Vou ler somente em inglês. I saw an old woman and a dog in the park. Mais uma vez. I saw an old woman and a dog in the park. Eu vi uma mulher idosa e um cachorro no parque. Profissões, professions. Usamos a e an antes de profissões. Paula is a teacher. Se a gente fosse traduzir o pé da letra, aqui ficaria Paula é uma professora. Mas como nós temos que utilizar os artigos indefinidos antes das preposições, logo ele não é traduzido. Certo? Number 3. Descrições. Descriptions. Usamos a e an para descrever algo de forma geral. Exemplo, não pintei aqui de vermelho, acabei esquecendo. Paris is an interesting city. One more time. Paris is an interesting city. Paris é uma cidade interessante. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? E mais uma vez, como sempre friso, deixarei exercícios linkados na descrição também. Não se esqueçam de fazer. Quando usar a? Usamos a antes de palavras que começam com um som de consoante. Isso inclui palavras que começam com letras que geralmente são consoantes. Tem alguns poréns aí, tá? Como B, C, D, F, etc. Tá? Exemplos. Let's repeat. A dog.
You repeat after me. Você repete logo após a minha fala, tá? Depois de mim. I have a dog. His name is Max. Okay? A car. She drives a car to work every day. Pode parecer algo simples, só que muitas vezes os alunos eles acabam se confundindo de como fazer a aplicação desses artigos. Tá? Então essa aula aqui é mais uma aula para esclarecer isso. Letter C. A house. They live in a big house near the park. D. A flower. A flower. Look at the beautiful flower in the garden. Look at that beautiful flower in the garden. E aqui nós temos duas formas de pronunciar esta palavra, este substantivo, montanha. Nós temos a mountain com o Tzinho, e a mountain. Você vai engolir o T. Tá? A mountain. We can see a mountain from our hotel window. One more time, once again, mais uma vez. We can see a mountain from our hotel window. Eu já pressuponho que vocês entendam praticamente essas frases aqui por completo. Até porque elas são bem simples. Quando usar o an? Usamos an antes da palavra que começa... Usamos an antes das palavras que começam com o som de vogal. As vogais são A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Mas o mais importante é focar no som das palavras, ou da palavra no caso. Não é apenas a letra inicial que conta, mas o som que ela faz. Certo? Lembrando que se tiver vogal, nós vamos colocar o AN, mas lembre-se de que o som é importante. Por exemplo, observem que o N vai se juntar com a vogal, nesse caso. An apple, an apple, an apple, an apple. E aqui está o exemplo. I eat an apple every morning. You repeat after me. Letter B. An elephant. An elephant. An elephant is a very big animal. Letter C. An hour. E olha que interessante, a palavra hour começa com H. Porém, o H ele é mudo. Portanto, o som que vai contar aqui é o som do O, do O. Por isso que a gente adiciona o AN. Tem algumas ressalvas que eu já fiz em umas aulas sobre a palavra, o substantivo universidade. University. University. Poxa, mas university começa com U, de fato. Só que o som não tem um som de you. Ele tem um sonzinho, às vezes a gente pode fazer porque é uma mera questão de fonética. É quase imperceptível às vezes. Só que quando você vai pronunciar universidade em inglês, você pronuncia university. Não necessariamente university. University. You. Ao invés de you. Conseguem pegar essa sutileza na questão da pronúncia? Bom, é isso. Por isso que university, eu costumo pronunciar de you, né? Mas é you com o somzinho de o, não tem o N. Curioso, né? Eu descobri isso daí durante uma aula que fui pesquisar depois. Faz bastante tempo isso. Então, começando aqui. An hour, you repeat after me. We have an hour to finish the homework. We have an hour to finish the homework. An orange. Would you like to eat an orange? Lembrando que would é um verbo modal. Eu já fiz aula
dos verbos modais aqui, abordando os verbos modais. Aula sobre eles. C. Letter E, sorry. An umbrella. An umbrella. Take an umbrella. It may rain later. One more time, mais uma vez. Take an umbrella. It may rain later. Pode chover depois, né? Leve o guarda-chuva. Pode chover depois. É uma probabilidade. O might também está incluso nas minhas aulas de verbo modal. Letter F. An animal. A lion is an animal that lives in the wild. One more time. A lion is an animal that lives in the wild. That's it. E agora, uso do the. Uso de the. Segunda menção. Usamos the quando já mencionamos algo anteriormente e queremos falar sobre isso de novo. O mesmo acontece no português. Se eu falar para você, tem uma pessoa lá fora te esperando, eu estou sendo específico? Am I? Estou ou não? Sim ou não? Não. Tem uma pessoa, não uma no sentido de numérico, número 1. Uma no sentido que pode ser qualquer uma. Agora se eu falo a pessoa que está te esperando lá fora, provavelmente eu já mencionei ela antes. O mesmo acontece. Se eu falar tem um carro na rua, pode ser qualquer um. Agora se eu falo o carro que está na rua, eu já estou sendo específico. Por quê? Eu já mencionei esse carro previamente. O mesmo acontece no português. Certo? Minha gata está tentando sair ali. Continuando aqui. Essa gata é bagunceira, viu? Exemplo. I saw a man and a dog. The man was old. A man and a dog. E aqui, né, nós temos the man was old, a segunda menção. Coisas específicas. Usamos the para falar de algo específico que todos conhecem ou já foi mencionado. Por exemplo, the children are in the garden. Aqui estamos falando especificamente das crianças. Number 3. Apenas uma coisa. Lembrando, gente, isso daqui vocês vão pegar naturalmente ao longo do tempo, tá? Aqui é mais uma aula para vocês entenderem na teoria. Apenas uma coisa. Usamos the quando falamos de algo único, como o sol ou a lua. For example, the moon looks beautiful today. Tá fácil, né? Vocês já estão familiarizados. Lugares comuns. Usamos the para falar de lugares que visitamos frequentemente, como o parque ou a escola. Example, we're going to the park. We're going to the hospital. She's going to the dentist. Tem vários exemplos aí. Então você pega qualquer lugar, como já mencionamos, né? Lugares comuns. They are going to the restaurant at the corner. Eles estão indo para o restaurante na esquina. Superlativos. Usamos the antes de superlativos, ou seja, para indicar o mais de algo. Exemplo, he's the best student in the class. He is the best student in the class. A minha próxima aula vai ser relacionada a isso, tá? Superlativos e comparativos. Só que depois dessa daqui eu não vou postar necessariamente uma aula, eu vou postar uma história para fazer leitura. Então, na aula número 21, aí sim, vocês vão aprender comparativo e superlativo. Number 6. Instrumentos musicais. Usamos the antes de instrumentos musicais. Olha que legal. My daughter plays the violin. Por isso que vocês já devem ter visto, né? He plays the guitar at night. Ele toca violão à noite. Pode ser violão, pode ser guitarra também. Lembre-se, instrumento. E aqui, zero article, ausência de artigo, artigo zero.
Significado geral. Quando falamos de algo de maneira geral, não usamos artigos. Exemplo, I don't like children. De maneira geral, eu não gosto de crianças, porque é uma coisa de maneira geral. Refeições. Não usamos artigos antes de refeições. What time do you have breakfast? Então você não vai ouvir, tá? What time do you have the breakfast? Não. É somente what time do you have breakfast? Que horas que você almoça, ou seja, você tem o almoço. Number 3. Anos, meses, dias. Não usamos artigos antes de anos, meses e dias. Exemplo. 2005 was a great year. Então você nunca vai ouvir the February, não. The November, the October, não. Televisão. Não usamos artigos antes de TV, quando falamos de programas ou de assistir TV. Example, there is a good film on TV. Idiomas, matérias escolares. Não usamos artigos antes de idiomas ou matérias escolares. Exemplo, he doesn't speak English. I study biology. Lembrando que idioma nós vamos sempre colocar no maiúsculo. Idiomas, dias da semana e meses do ano, além dos feriados também. Não se esqueçam, é muito importante que vocês escrevam eles sempre em capital letter, sempre em maiúsculo. E nós temos agora number 6. Próximo, último. Não usamos artigos antes da palavra next ou last para falar de algo que aconteceu ou vai acontecer. We went to the theater last week. We went to the theater last week. Ok? E nunca the last. Nesse sentido. Agora eu vou fazer uma leitura e vocês acompanhem, podem acompanhar aqui os artigos definidos e indefinidos, ok? So, let's roll. John's shopping day. John wakes up early in the morning. He wants to buy an apple, an orange, and some milk for breakfast. He gets ready and leaves the house. On his way, he sees a dog in the park. The dog is small and very cute. After a few minutes, John arrives at the supermarket. Inside, he takes a basket and starts shopping. First, he finds an apple and an orange in the fruit section. Then, he goes to the dairy section to get some milk. John also remembers that he needs bread for lunch. So he goes to the bakery section. There, he sees a loaf of bread that looks fresh. He puts it in the basket. When John finishes shopping, he goes to the cashier to pay. There is a woman in front of him with a lot of groceries. After she pays, John pays for his things and leaves the store. On his way home, John decides to walk through the park again. He sits on a bench to relax for a few minutes before going home. After a short rest, he goes back to the house to enjoy his breakfast. Ok? Certo? Então agora vamos lá para a última parte da nossa videoaula. Sentences. Agora vamos identificar as sentenças. Read the sentences aloud and try to understand the use of the articles in each one. Ou seja,
Leia as sentenças, as frases em voz alta e tente entender o uso do artigo em cada uma delas, ok? Começando aqui pela number 1. Tente entender o porquê de acordo com o que você viu aqui no texto e com a explicação que foi passada minutos atrás. 1. The dog in the garden is very friendly. Agora você repete, pode pausar, repeat after me, and try to understand the idea behind the article. Tente entender a ideia por trás do artigo. Number 2. I saw a movie last night, and the actors were amazing. Number 3. She wants to buy an umbrella because it's raining. Number 4. We go to the beach every summer. Number 5. Can you give me a glass of water, please? Number 6. They don't like milk, but they love the juice from this store. Mais uma vez. They don't like milk, but they love the juice from this store. Number 7. He found a notebook in the library yesterday. Number 8. We went to the park to have lunch together. Number 9. I need a new phone because mine is broken. 10. The sun is shining, so let's go for a walk. Okay? Bom, that's it for today, people. Thank you so much for watching this video. Muito obrigado por assistir até aqui. Caso você queira entrar em contato comigo, deixe seu comentário ou me chame no Instagram também. Lembrando que eu faço aulas particulares ou pode ser também aulas até em dupla ou trios. Se você estiver interessado no meu trabalho, me chame aqui e faça sua primeira aula, agende sua primeira aula totalmente gratuita, sua aula experimental. Como sempre, não se esqueça de deixar seu like, de curtir esse vídeo, compartilhar com aquele seu amigo que está aprendendo inglês e, eventualmente, acompanhem aqui também no meu canal os meus shorts, onde eu posto bastante dica e coisas bem curiosas que vão ajudar o seu dia a dia e facilitar na hora do aprendizado, ok? So, that's it for today. Thank you so much for watching and hopefully I'll see you next class. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Valeu, gente. Forte abraço. Até mais.